Abra sua Bíblia em Jeremias 29. Esse é um texto que nós já estudamos com a igreja. Eu gostaria de voltar a ele para trazer para os irmãos uma visão um pouco diferente daquela da outra exposição, para nós estudarmos um pouco acerca do que tem acontecido conosco, das lutas que nós temos passado e do que Deus faz, ou por que Deus permite que a gente passe por alguns momentos de lutas, de dificuldades. Nós estamos encerrando um ano não muito fácil, um ano difícil, e nessa dificuldade com relação à nossa vida, nós precisamos olhar para a palavra de Deus, a fim de ter o nosso coração corrigido nas deficiências que porventura nós possamos ter da nossa fé, quando nós pensamos acerca dos sofrimentos, das lutas, das tristezas, das pelejas que nós temos tido na nossa vida. Eu vou ler o texto sozinho, você acompanha aí na sua Bíblia, os irmãos que estão acompanhando pela internet vão me ouvir melhor se eu estiver falando aqui ao microfone. Diz assim o texto: são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Eliasar, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerais filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-vos trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Até o verso 14. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. E agora nós pedimos que o Senhor continue agindo assim a nosso favor. Cuida da irmã Márcia, que está sendo medicada, para que logo, logo ela possa estar livre desse mal-estar, desse inconveniente que aconteceu com a sua saúde. E nós louvamos ao Senhor desde já, porque sabemos que o Senhor está cuidando da tua serva. Fala ao nosso coração agora, através do estudo desse texto da tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, queridos, quando nós olhamos para a nossa vida, muitas vezes nós passamos por momentos de dúvida na nossa fé acerca do cuidado de Deus. Porque nós passamos por momentos de dificuldades, e o nosso grande problema não é uma dificuldade que vem e de repente passa,
Mas a nossa crise é que quando nós passamos por dificuldades ou sequenciais ou longínquas, nosso coração pode ser tentado a questionar o cuidado de Deus para conosco. Nosso coração pode ser tentado a duvidar da bondade de Deus, porque, afinal de contas, nós estamos passando por momentos difíceis por um longo período de tempo. E parece que pelo fato dos irmãos e outras pessoas apresentarem nas redes sociais umas fotos com grande sorriso nos lábios, com roupas bonitas, em eventos, em festas, e assim, de férias e tudo mais, aquilo parece que estraga mais ainda o nosso sossego, porque dá a impressão de que só nós é que somos pobres, só nós é que temos crise, só nós é que não sorrimos, só nós é que não temos roupa nova. Todo mundo está aí rindo, vivendo, né, de forma... Aí eu me lembro da crise do Salmo 73, quando o salmista mostra exatamente esse tipo de crise também. Então, quando nós olhamos dessa forma, e às vezes até na igreja, nós olhamos os irmãos e falamos, ninguém aqui sofre como eu, ninguém aqui passa o que eu estou passando. E esse é um outro engano do nosso coração. Porque, na verdade, cada um tem a sua peleja, cada um tem a sua luta, cada um tem seu sofrimento. E, de fato, só você e Deus, às vezes, sabe o que você está passando. E você olha para o irmão, você não sabe as lutas que ele está passando. E é preciso que a gente tenha essa consciência quando nós olhamos para esse texto, para que nós possamos ter um correto discernimento, noção do que Deus faz, do que Deus está fazendo, do que Deus ainda vai fazer na nossa vida. Esse texto vem falar exatamente disso. O contexto já é bem conhecido dos irmãos. É o cativeiro do povo de Deus. O povo de Deus se afastou de Deus. Deus mandou os profetas. Deus alertou. Deus falou através dos profetas. Os profetas mostraram o pecado da nação. Os profetas mostraram a necessidade do povo se voltar para Deus, mas o povo continuou longe de Deus, o povo de Deus continuou desprezando a Deus, com idolatrias, com egocentrismo e com uma série de outras ações que fez com que Deus então resolvesse corrigir o seu povo com uma disciplina. E a disciplina foi o cativeiro para a Babilônia. E quando nós olhamos esse contexto desse texto, depois que Deus levantou os exércitos da Babilônia para cativar, para levar cativo o povo de Deus para a Babilônia, o povo começou a questionar e alguns falsos profetas vieram falar assim, olha gente, calma, não vai 2 anos, isso vai acabar esse cativeiro. E esses falsos profetas estão aí no capítulo 28, né, que tem esse Ananias, que é um falso profeta, falando isso, coisa que Deus não mandou falar. E quando o povo estava no cativeiro, Deus então promove ou manda Jeremias escrever essa carta para que o povo tivesse convicção de qual era o propósito e o plano de Deus. Esse texto acontece num contexto da deportação. Houve 3 deportações dos judeus para a Babilônia. E os reis, príncipes, rainha, os nobres, os profissionais que poderiam ser úteis da Babilônia foram levados numa deportação, depois noutra, antes da última deportação. Então, acontece essa mensagem do profeta. E a mensagem não é muito animadora, a priori, porque a mensagem é o seguinte: os profetas que estão dizendo que vão ser só 2 anos estão mentindo, porque serão 70 anos. Só que no corpo dessa carta, a gente vê o propósito de Deus ao permitir que seu povo passasse por sofrimento, seu povo passasse por lutas, passasse por essas tribulações. E nós precisamos, assim como vimos hoje pela manhã, nós precisamos entender esse contexto do que estava acontecendo nos leitores originais desse texto, que é o povo de Deus na Babilônia, e trazer para nós algumas lições preciosas para guardarmos no nosso coração.
Nós precisamos entender, amados, como vemos na história do povo de Deus, que parece que a nossa vida é feita de um grande quebra-cabeças, que Deus vai colocando cada peça, cada uma no seu lugar e mostrando, construindo aí o quebra-cabeças da nossa vida. E por vezes nós olhamos o quebra-cabeça e parece que está faltando peças, parece que tem alguns buracos, algumas partes que não tem peças. Ou às vezes nós olhamos porque o quebra-cabeça não está completo, nós não entendemos o que Deus está fazendo na nossa vida, porquanto Deus ainda está montando esse quebra-cabeças. Certamente que depois que tudo estiver pronto e se olhar assim para a nossa vida no todo, a certeza, confiados no amor e na graça de Deus, é que ficará um quadro muito bonito, um quadro muito lindo, porque é o Deus que está montando esse quebra-cabeça. E certamente que para que a beleza desse quadro se estabeleça, algumas pedras, algumas partes desse quebra-cabeça têm que ser escuros, têm que ser sombrios, exatamente para destacar as partes de cores mais vivas. E é isso que Deus faz na nossa vida. Deus vai trabalhando aos poucos, e às vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo, o porquê que tantas pessoas têm a vida tranquila, o porquê que tantas pessoas têm a vida boa, e a vida da gente é muito sofrida. Será que não tem outro jeito? Será que tinha que ser assim mesmo? Não sei, vamos olhar para o texto e talvez ter aqui algumas respostas do próprio texto acerca dessas questões. E algumas lições que quero destacar aqui desse texto, para que você possa guardar no seu coração, acerca do que Deus faz na hora das nossas crises. Vamos lá, olhando para o texto então. A primeira lição que quero trazer para o seu coração, aí olhando a carta, a partir do verso 4, começando com o próprio verso 4, nós aprendemos que Deus usa a história para cumprir com os propósitos dele na nossa vida. Ele já diz aqui, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Deus está dizendo, não foi uma nação mais forte que veio e conquistou vocês, fui eu que levantei essa nação, a fim de que viesse e conquistasse vocês, com um propósito definido. Deus move a história das nações. Os babilônios... Aí, oi, beleza? Vamos nesse aqui então. Os babilônicos e os assírios antes deles, os caldeus em geral, eram vistos, conhecidos como um povo muito cruel, um povo muito guerreiro. Mas veja, eles eram assim porquanto Deus os levantou como instrumentos. Enquanto essa carta estava sendo lida, enquanto o povo de Deus estava lá no cativeiro, Deus já estava trabalhando uma cidade pequena, um reino pequeno, para que ele nesses 70 anos se levantasse, se tornasse um reino poderoso. Os persas, e Deus levantou Ciro, e enquanto o povo de Deus estava lá nesses 70 anos, Deus já estava fortalecendo o Império Persa, a fim de que chegando ao final dos 70 anos, o Império Persa conquistasse o Império Babilônico, e aí libertasse o povo de Deus e levasse o povo de Deus de volta para Jerusalém. E enquanto os persas estavam fazendo isso, Deus já estava levantando um outro guerreiro, Alexandre o Grande, macedônio, para que um tempo depois conquistasse o Império Persa e promovesse outra ação, outra peça nesse quebra-cabeça de Deus, a fim de beneficiar o seu povo, porque depois do Império Macedônio vem o Império Romano, que estabeleceu a Pax Romana, que foi todo o contexto do Novo Testamento, do nascimento de Jesus, dos ministérios de Paulo, através da unificação de todos os países daquela região, pelo Império Romano, que fez com que o povo pudesse andar livremente de um país para outro para pregar o Evangelho.
É Deus que move a história das nações em benefício do seu povo. Pense nisso quando você estiver imaginando também a sua vida, tanto no aspecto geral, na política do nosso país, que muitos irmãos estão alarmados, na política mundial. Gente, tudo isso faz parte do grande quebra-cabeça de Deus. Você fala, mas pastor, por que Deus está permitindo isso? Deus é que sabe, porque Ele tem um plano para a nossa vida, como povo de Deus, e na sua vida, em particular, também, lá na sua família, lá no seu emprego. Saiba que Deus está movendo a história de outras pessoas, a fim de que a sua seja abençoada, a fim de que a sua vida seja edificada, e você precisa lembrar-se disso. Deus sempre cuida de você. Na hora da crise, mesmo que você não entenda o que Deus está fazendo, confie no que Deus está fazendo. Na hora da crise, afirme para o seu coração: o Senhor está no controle, Ele é o meu Salvador, Ele cuida de mim, Ele cuida da minha família, Ele cuida das minhas finanças, Ele cuida da minha saúde. Deus continua no controle, e nós precisamos manter isso sempre firme no nosso coração. É Ele que cuida do nosso casamento, é Ele que intervém na nossa vida. E se você não está conseguindo enxergar isso, viva pela fé. Fala, não, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que meu Deus está no controle de todas as coisas. A vida está difícil, está complicada, mas Deus continua no controle. Deus move a história das nações para edificar o seu povo. A segunda lição que quero extrair desse texto para o nosso coração é dos versos 5 a 7, que vai nos mostrar que Deus cuida do seu povo, mesmo quando Deus precisa disciplinar o seu povo ou permitir que passemos por provação. Algo que me chama a atenção nessa carta é esse fato. Olha só o que diz o verso 5 a 7. Edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai esposa para vossos filhos, dai vossos filhos a maridos, para que tenham filhos e filhos, multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Percebam, no plano de Deus, tinha que ser 70 anos, porque não 80 ou 60, porque Deus é perfeito, Ele sabe exatamente quando é que Ele vai cumprir o propósito dEle, que Ele estabelece para a nossa vida. Mas nesse meio tempo, Deus não virou as costas para o seu povo. Nesse meio tempo, Deus não abandonou o seu povo. Nesse meio tempo, Deus ainda está cuidando do seu povo. Vejam que o povo pecou tanto e teve tanta rebeldia, que chegou a um ponto que não havia mais espaço para arrependimento, a fim de que Deus voltasse atrás, nesse projeto, num cativeiro de 70 anos. Porque Deus conhecia o coração do seu povo, assim como continua conhecendo o meu coração e o seu coração. Deus sabe que tem algumas bênçãos que Ele não pode nos dar. Deus sabe que tem algumas bênçãos que nós não estamos preparados para receber, que nós não estamos preparados para administrar. Deus conhece, Deus nos dá sempre o melhor. E talvez você diga, pastor, mas isso é o melhor de Deus? Para a sua vida, sim, todas as coisas cooperam para o bem nosso. Mas por que, pastor, que o senhor tem um carro novo e eu tenho um carro velho? Não sei, eu sei que meu carro novo tem um carnê de parcela para pagar lá no porta-luva também, que tá na luta. Deus abre as portas, sim. E às vezes a pessoa, olha, o pastor tem um carro novo, mas não sabe os Fusca velho, as Brasília velha, amarela que eu já tive que ralar para chegar lá, porque Deus tem um projeto para a nossa vida. Você não pode comparar a sua vida com de outra pessoa. E mesmo se quiser comparar, lembre-se que Deus estará cuidando de você.
Deus mandou o seu povo para o cativeiro, mas mandou essa carta para poder consolar o seu povo. Deus não se esqueceu do seu povo no cativeiro. Deus não se esquece de nós na hora das nossas crises, das nossas lutas, das nossas pelejas. Não encare os seus problemas como sendo algo que Deus perdeu o controle, queridos. Pelo contrário, Deus continua no controle. Afirme isso para o seu coração e lembre-se que Deus está cuidando de você. E parafraseando o texto, continue plantando, continue na sua luta, não desanime, porque Deus estava dizendo: eu quero que vocês edifiquem casas, morem nelas, casem, não diminua o número de vocês, porque depois desses 70 anos, vocês precisam voltar para Jerusalém, e vocês precisam ser um povo forte. O problema é que se o povo ficasse 70 anos na lamúria, de cabeça baixa, só resmungando, e não cuidasse da própria nação, depois de 70 anos não teria um povo para voltar. Guarde isso no seu coração. Você precisa, mesmo passando por lutas, por crises, alimentar o seu coração com a esperança que vem de Deus, que Deus estará promovendo dias melhores, mas você precisa se preparar para esses dias melhores. Você não pode se abater e ficar depressivo, deprimido, sem reagir. Pelo contrário, reaja, olhe para frente com expectativa. Saiba que Deus abençoa as obras das nossas mãos, como diz o Salmo. Qual Salmo? 90? 91 por lá, né? Deus abençoa a obra das nossas mãos. Nós precisamos ter obra. Mas pastor, eu estou passando por tanta luta, tanto problema, eu estou abatido. Trabalhe abatido mesmo, não tem problema. Enfrenta a vida, cuida da sua família, cuida das suas responsabilidades, faça os seus projetos, não desanime. Deus está cuidando de você. Então continue, toca a vida adiante, abra o seu coração para a esperança que vem de Deus, de que dias melhores virão e que você precisa levar adiante a sua vida, tocar adiante os seus projetos, levar adiante as suas lutas. Não entregue os pontos, continue plantando, continue tocando a vida. Eu sei que tem dias difíceis que parece que não vamos conseguir. O próprio povo de Deus, você pode ver o Salmo 137, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Nos salgueiros que lá havia, nós pendurávamos as nossas harpas de tristeza e tudo mais. O povo sabia que estava em cativeiro, o povo estava triste por causa do cativeiro, mas a palavra de Deus é: segue adiante. Eu tenho um plano, um projeto, e vocês estão passando pelas lutas, porquanto nesse quebra-cabeça de Deus, cada peça Deus vai encaixando, e o sofrimento, as lutas, as crises têm um papel, têm uma função na nossa vida, de nos edificar, de nos quebrantar, de nos fazer um pouco mais submissos e dependentes da bondade de Deus, quebrar a nossa arrogância, mudar a nossa perspectiva, a nossa cosmovisão da vida. Não sei, mas uma coisa eu sei, que Deus cuida de nós, mesmo nas horas das dificuldades, mesmo nas horas das lutas. Olhe para frente com convicção, olhe para o seu Senhor, não desanime, saiba que Deus continua no controle, como nós já vimos. A terceira lição que quero tirar desse texto está no verso 10. O verso 8, Deus faz aquela exortação, diz o Senhor dos Exércitos: não engane os vossos profetas, falsamente eles profetizam em vosso e meu nome, e aí nós precisamos estar atentos. Antes de chegar à terceira lição, deixa eu pegar esse parêntese que tem aqui nesse bloco do verso 8 e 9. Porque muitos falsos profetas continuam
piorando a nossa situação. Porque muitos falsos profetas dizem que nós sofremos é porque nós não temos fé. Você sofre e você não pode aceitar o sofrimento. Você precisa repreender, você precisa decretar, você precisa lembrar que você é filho do rei. Você precisa lembrar que o seu Deus é poderoso, portanto você vai andar sempre em vitória e não sei o que lá, você não vai sofrer, Deus vai... Não é isso que nós vemos na Bíblia, queridos. Se sofrimento for falta de fé, homens como Jó estariam reprovados na sua fé. Abraão também, Davi também, Paulo também. Você não encontra um só desses heróis da fé que não passaram por aquilo que nós passamos. Aliás, se eles não tivessem sofrendo, ou não tivessem sofrido e passado pelas mesmas experiências nossas, eles não poderiam servir de exemplo para nós. Mas exatamente pelo fato de que eles também passaram por essas lutas e foram aprovados por Deus, então nós também podemos passar pela luta que for, que Deus também estará acudindo a cada um de nós. Por isso, tome cuidado com determinadas pregações triunfalistas, que falam coisas que vão contra a palavra de Deus. E muitos cristãos hoje passam por lutas grandes, porque vivem correndo atrás de uma igreja, atrás de outra, atrás de um pregador, atrás de outra, atrás de bênção de Deus. Como se a bênção de Deus fosse uma mercearia, que você vai lá e pega o que quer e vai embora. Não é. Deus anda conosco o tempo todo. E na hora no vale da sombra da morte, Ele vai conosco. Mas por que tem que ter vale da sombra da morte, pastor? Porque Deus tem um plano para a nossa vida. Deus nos conduz por esses vales. E ali são os melhores momentos para nós cultivarmos intimidade com Deus. Nós perdemos preciosas partes da nossa vida se passamos pelo sofrimento, se passamos pela luta e não aprendemos a ter intimidade com Deus. Terceira lição que nós tiramos desse texto é que esses momentos de lutas não são eternos. Deus não pesa a sua mão sobre o seu povo para sempre. Apesar de o povo entender que 70 anos é um longo período, e é, para nós, humanos, 70 anos é um longo período, mas para Deus era o tempo necessário. Se você olhar o povo de Deus num contexto de 5, 6 mil anos, 70 anos é pouca coisa. Se você olhar o que está reservado para nós na eternidade, 70 anos é um grão de poeira na balança. Nós precisamos entender, amados, que mesmo sendo um tempo para o povo longo, é o tempo que Deus estabeleceu. Da mesma forma na nossa vida, lembre-se disso quando você estiver passando por aflição. Deus não permite que a aflição nos assole eternamente. Deus tem um plano, pode até ser que Deus estabeleça um determinado sofrimento para nos quebrantar, e à medida em que nós nos quebrantarmos, não há mais necessidade dessa crise na nossa vida e Deus a retire. Pode ser que o tempo de Deus seja condicionado a isso, e pode ser que não. Nós não sabemos, mas uma coisa que nós precisamos lembrar é que Deus nos fará passar pelas tribulações no tempo estritamente necessário para que Ele cumpra os propósitos dEle na nossa vida. É por isso que Tiago, capítulo 1, verso 12, diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque ele será aprovado. É preciso que a gente tenha isso em mente, que Deus está no controle e que Deus terá o tempo necessário. Mas pastor, está tão difícil para a minha vida. Olhe para o seu Senhor. Lembre-se disso, Deus usa todo o contexto para cumprir os propósitos dEle na sua vida. Deus cuida de você mesmo durante os períodos em que Ele mesmo tem que promover ou permitir a tribulação. E Deus não vai permitir uma tribulação o tempo todo. Deus tem períodos definidos. Quarta lição que nós aprendemos desse texto, está no verso 11. Eu é que sei
Que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quarta lição, Deus quer a nossa paz e não o nosso mal, quando Ele permite que a gente passe por lutas. Talvez você possa dizer, oxe, mas que paz é essa? Deus é que sabe, queridos. Você sabe, eu me lembro um exemplo que um irmão me disse. Ele disse que quando era pequenininho, faixa de 10 anos, a mãe dele comprou uma caixa de engraxate para ele trabalhar. E ele disse que ele tinha algumas tarefas para fazer. E um dia ele pegou dinheiro, não me lembro quanto era naquela época, o irmão antigo, né? Não sei qual que era o dinheiro da época, mas uma espécie de 10 reais lá, um dinheiro emprestado com a mãe dele. E falou, mãe, eu trago à noite, à tarde eu vou sair para engraxar, o dinheiro que eu fizer eu trago e vou pagar a senhora. E aí ele conta que enrolou, brincou na praça, né, coisa de menino e tal, e não arrumou o dinheiro para pagar a mãe dele. E chegou lá e disse, mãe, eu não arrumei o dinheiro, amanhã eu trago. E ela disse, não senhor, você vai voltar para a praça, de noite, se vira, arrume esse dinheiro, que você me garantiu de pagar hoje. Eu fiquei vendo essa história e pensando, na cabeça de uma criança, hoje está absurdo falar um negócio desse, né? Na época a gente era, né Jorge, na hora que eu era menino, a gente trabalhava mesmo, tinha esse negócio, tinha menor de idade de trabalhar e tal. Mas eu fico imaginando, na cabeça de uma criança, voltar para a rua, para engraxar, para ganhar aquele dinheiro, para pagar a mãe. Na cabeça daquela criança, certamente, ele estaria dizendo que a sua mãe não era boa para com ele. Mas ele testificou, quando contou essa história para mim, o presbítero, né, que me contou essa história, o quanto que aquilo foi importante na vida dele. O quanto que a mãe adotou uma postura, uma decisão didática, prática, para que ele fosse responsável para o resto da vida. Na realidade, é mais ou menos isso que nós precisamos entender, que Deus às vezes permite que a gente passe por essas lutas, porque Ele quer o nosso bem, Ele não quer o nosso mal. Deus quer o nosso bem, a palavra de Deus, eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. E hoje, quando você lê o resto da história do povo de Deus, inclusive até o Novo Testamento, você vai perceber que, de fato, aquele cativeiro teve um papel decisivo na vida do povo de Deus, no plano de salvação. Mas os irmãos que estavam lá, passando pelos 70 anos, certamente eles não tinham essa visão, porque eles não tinham a visão do todo, e eles estavam sofrendo lá na pele a luta. Mas Deus tem um plano, e é isso que eu e você precisamos lembrar. Quando você passar pela prova de fogo, não fique com o seu coração amargurado, meu querido. Não amargure a sua alma. Não fique dizendo, por que Deus permite isso? Será que Deus não está vendo? Será que já não chega? Onde é que Deus está? Se Deus é poderoso, como diz a Bíblia, por que Ele não age na minha vida e resolve meus problemas? Não, talvez você precise se quebrantar diante de Deus e falar assim, para quê, Senhor? Qual é o propósito do Senhor em permitir um período tão grande de sofrimento? Deus tem um propósito. Qual é esse propósito? Porque o dia que você discernir qual é o propósito de Deus, aí você pode viver dentro desse propósito. Volta a lembrar, Deus não permite que a gente passe pelo vale da sombra da morte, porque Ele é um Deus mau, ou porque Ele não tem controle sobre as nossas vidas, as nossas coisas, mas porque Deus tem propósitos. Pode ser, amados, que Deus promova ou permita que o mal venha à nossa vida, a fim de que nós possamos organizar, reestruturar a nossa vida e viver dentro dos propósitos de Deus.
Não é uma questão de que simplesmente as coisas estão dando errado para mim enquanto dá certo para as outras pessoas. Não. É porque Deus tem propósitos que quer atingir. Aliás, lembre-se que existem alguns sofrimentos que Deus permite que venham à nossa vida com o propósito de edificar ou corrigir a vida de outros. Lembre-se disso. Nós aprendemos isso através de vários textos da palavra. Nós aprendemos isso daquele episódio da cura que Jesus fez, que os discípulos falaram. Foi esse aí que pecou ou foram os pais deles que pecaram? Qual foi a resposta de Jesus? Nem uma coisa nem outra. Foi para que se manifestasse, através dele se manifestasse a glória de Deus. Aí você diz que o homem tinha 38 anos. Ele nasceu paralítico, para que 38 anos depois ele fosse salvo, recuperado por Jesus, e se entrasse nesse propósito da salvação de Deus através do ministério de Jesus? Pode ser. Talvez eu diga, mas o que eu tenho a ver com isso, pastor? Por que Deus vai deixar que eu entre numa crise para edificar ou questionar ou trabalhar com outra pessoa? É porque nós somos instrumentos nas mãos de Deus, queridos. Nós devemos alegrar na nossa tribulação se através dela outra pessoa pode ser trabalhada por Deus. Nós precisamos entender isso, que Deus move a história de outras pessoas para abençoar nossa vida, mas Deus move a nossa história para abençoar a vida de outra pessoa. E nesse propósito, Deus pode permitir que nós tenhamos crises, lutas, dificuldades, para cumprir com o propósito de Deus. Na vida de outras pessoas, na vida da igreja, na vida do seu povo. E nós ainda assim temos a bênção de ser instrumentos nas mãos de Deus. Oxe, pastor, mas será que não tinha jeito de Deus fazer uma coisa assim, me dando muito dinheiro para eu poder investir em missões, né, investir na vida de outras pessoas? Talvez. De repente você precisa estar aprendendo a ser fiel no pouco, para que Deus te dê o muito, para que você tenha não só com que acudir ao necessitado, mas se você administrando pouco não investe em missões, não acode ao necessitado, você não sabe se Deus vai te dar o muito, porque você não é fiel no pouco. Lembre-se disso. É o propósito de Deus na nossa vida. E por último, versos 12 a 14. Aí vem a grande bênção. É no que final de tudo, o propósito final de Deus é ter comunhão conosco. Isso me chama a atenção, queridos. Você sabe por quê? Porque eu sou muito amigo do Nilson. Mas se o Nilson por acaso me trair, se o Nilson fizer alguma coisa que me contrarie, se eu repreender o Nilson, e ainda assim ele continuar duro, ainda assim continuar me xingando, ainda assim continuar sendo rebelde, não querer ser meu amigo, talvez o meu coração vá se fechar para ele. Talvez eu vou dizer, olha, eu vou investir em outras pessoas, eu vou procurar novos amigos, eu vou ter intimidade com outras pessoas, porque o Nilson não quer ter nada comigo, nenhuma intimidade, nenhuma amizade mais próxima. Vocês já imaginaram se Deus fizesse isso conosco, gente? Deus não faz porque o que Deus quer é a comunhão com o seu povo. Deus quer a gente perto dele. É por isso que no finalzinho ele diz, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Prestem atenção, queridos. A novidade nesse versículo não é eu vos ouvireis, porque Deus está sempre ouvindo o seu povo. O problema é que o povo parou de invocar a presença de Deus. O problema é que o povo de Deus tinha parado de orar a Deus, tinha parado de buscar a Deus. Então Deus usa os 70 anos para quebrantar o seu povo e fazer com que o seu povo voltasse a orar a Ele, voltasse a buscar a Deus.
As mãos de Deus sempre estão, sempre estiveram e sempre continuarão estendidas para nós. Mas a partir do momento em que nós perdemos o foco, a partir do momento que nós perdemos a nossa cosmovisão, a partir do momento em que nós nos encantamos com as riquezas do mundo, com as diversões do mundo que são contrárias à santidade de Deus, nós passamos a entrar numa situação onde Deus precisa dar um jeito de nos trazer para trás, porque Deus não desiste de nós. Nós cantamos isso sempre. Só que se nós fugirmos de Deus, Deus na sua longanimidade, Ele vai permitir, mas chega um momento que Deus perde a paciência, ou chega o tempo que Deus estabeleceu de ter paciência com a gente, e aí passa o cajadão no nosso pescoço e diz, vem cá, e nos derruba no chão, a fim de que a gente possa perceber o que nós estamos fazendo, a fim de que nós possamos perceber de como nós estamos vivendo. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Desde o começo, gente, quando Deus estabeleceu o cativeiro, o propósito de Deus era esse. E antes disso, Deus não pegou o seu povo de surpresa. Antes disso, Deus enviou um monte de profetas. Um monte de gente que alertou, mostrou, falou. Esses profetas foram perseguidos, foram mortos. O povo se tornou rebelde, então vem o cativeiro. E aí Deus disse, o que vai acontecer é isso, vocês vão reaprender a orar a mim, que vocês pararam. Não é que eles estavam orando e Deus não estava ouvindo. É que eles não estavam orando. Eles estavam cuidando, cada um da sua vida, sem se importar com Deus. E Deus então diz que no final das tribulações, ou através das tribulações, Ele quebranta a nossa dura cerviz. Deus move as circunstâncias a nosso favor. Aí sim que Ele diz no verso 14, eu serei achado de vós, farei mudar a vossa sorte. Eu vou trazer vocês de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, e tornarei a trazer ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Qual era o problema principal do povo? Eles foram deportados. Deus disse, quando passar o tempo, vocês vão me buscar, e eu vou voltar atrás e trazer vocês de volta para a cidade de vocês, para a terra de vocês. Então percebam que quando nós olhamos essa situação, nós precisamos lembrar de que Deus não tem interesse que você simplesmente busque uma bênção, busque da parte de Deus alguma coisa e depois vá viver longe de Deus. Não! Deus quer o nosso bem quando Ele permite as tribulações e usa isso para nos atrair para Ele. Os laços de amor, as cordas com as quais Deus nos arrasta para Ele, porquanto se você porventura viver uma vida relaxada, displicente, longe de Deus, Deus não vai permitir isso por muito tempo. E às vezes Ele permite a tribulação, a fim de que você continue quebrantado. Por isso, quando nós pensamos sobre essa questão, amados, não desanime nas horas das suas crises. Busque a presença de Deus, saiba que Deus continua no controle, saiba que Deus ainda tem boas intenções no coração a seu respeito, saiba que Deus mudará a sua sorte, mas enquanto isso não chega, lembre-se que Deus está presente na sua vida te amparando, mesmo que você não veja, mesmo que você não perceba. Deus não depende da nossa percepção para estar conosco. Deus continua cuidando da nossa vida. Por isso, derrame o seu coração na presença de Deus. Talvez você diz, pastor, mas eu estou tão abatido, a minha fé está tão fraca. Coloque isso na presença de Deus. Lembre-se do outro profeta, que foi contemporâneo de Jeremias, Isaías. Um texto que o próprio Jesus usou para mostrar isso.
Lá Isaías 42, verso 3, quando diz que Ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Às vezes você pode achar que a sua vida está tão um caco, você está se sentindo abatido, abalado, isolado, sem graça diante de Deus. Talvez a sua fé esteja já quase se apagando de tanto sofrimento e luta, mas coloque isso diante de Deus, que Deus vai valorizar essa sua fé, que Deus vai infundir mais fé no seu coração, que Deus vai te dar mais esperança. Lute, levante a cabeça, saiba que a graça de Deus está contigo. Siga adiante, mas pastor, já tentei tanto e até hoje nunca deu certo. Continue tentando. Volto a dizer, o tempo que Deus estabelece, o propósito de Deus pode ser prolongado, mas é o necessário para cumprir com os propósitos dele. Então levante a cabeça, continue seguindo adiante, trabalhando, levando adiante os seus projetos, consagrando a sua vida na presença de Deus, colocando tudo na presença de Deus, sabendo que Deus estará cuidando de você. E talvez eu possa trazer ainda mais uma palavra para o seu coração. Talvez você possa estar olhando esse quebra-cabeça que Deus está montando na sua vida, e diz, pastor, está faltando peça nesse quebra-cabeça, ou eu não estou gostando das peças que Deus está colocando. Quando nós olhamos o povo de Deus lá no cativeiro, olhando essa carta aqui que Deus mandou através de Jeremias, eles estavam juntos. E nós precisamos valorizar isso. Busque a presença de Deus, mas busque os seus irmãos. Compartilhe das suas lutas. Levante a sua cabeça, tenha ânimo. Deus está contigo. Deus tem propósitos e permite que aconteça da sua vida esse sofrimento, essas lutas, porque Ele tem propósitos definidos. Tenha percepção à voz de Deus. Busque a palavra de Deus. Seja cauteloso com atitudes do nosso coração, de quando passamos por lutas, por crises, a gente quer se afastar, a gente quer se isolar, tanto da igreja quanto dos amigos mais próximos, mas não é isso que nós precisamos fazer, é o contrário. Aí sim que nós precisamos buscar mais a presença de Deus e deixar que Deus use outras pessoas para apacentar o nosso coração e servirmos de instrumentos nas mãos de Deus, para edificar, para abençoar a vida de outras pessoas. Lembre-se sempre disso. Durante as crises, lembre-se que o que Deus quer mesmo é que você seja um filho querido, um filho amado. Deus quer te trazer para perto dele, cada vez mais. Por isso, nas suas lutas, nas suas pelejas, coloque diante de Deus aquilo que você tem vivido. Reanime o seu coração, reafirme a sua esperança, ouça a voz de Deus, seja através da palavra, através de outras pessoas que possam ser usados como instrumentos de Deus para iluminar uma solução para a sua vida. Refaça tudo o que for necessário, a fim de que você possa aumentar a sua comunhão, a sua intimidade com Deus. Eu sei que esse ano foi um ano complicado e difícil para todos nós. Passamos por momentos difíceis, não sabemos como será o ano que vem, talvez seja mais difícil ainda para o povo de Deus, mas não importa, queridos. Não importa se estamos vivendo sobre um império babilônico, ou sobre um império persa, ou sobre um império macedônio, ou sobre um império romano, não importa. Continuamos sendo o povo de Deus, e Deus continua cuidando do seu povo. Deus continuará guardando o seu povo. Deus continuará sustentando o seu povo. E Deus continuará usando de perseguição, de lutas e tribulações, a fim de purificar a fé do seu povo, a fim de que seu povo possa confiar mais nele, a fim de que nós tenhamos os nossos joelhos quebrantados diante de Deus, dependentes da graça de Deus, mas de uma forma ou de outra, lembre-se que Deus estará usando tudo isso para abençoar a nossa vida. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo?
Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.